Olha, chegou o nosso primeiro entrevistado, o professor João César de Castro Rocha já está aqui. Professor, bom dia, bem-vindo aqui. O programa bom dia, Fábio. Muito obrigado Imagina. por acordar cedinho. Bom dia aos Rafas. Bom dia. A Rafaela toda, né, professor? Isso. Professor, e aí? Eu vou começar pela violência, porque o professor é historiador, mas ele tem uma visão em perspectiva do momento que a gente está vendo, que é uma vantagem sobre nós. Nós vamos conversar daqui a pouco com um colega do senhor, que é estudioso das eleições na Primeira República, na República Velha, para tentar estabelecer um paralelo. Eu queria saber do senhor como é que o senhor está vendo esse quadro todo de agressividade extrema, de mortes acontecendo aí, meia dúzia, pelo menos, de pessoas já perderam a vida. Ontem foram 2 casos, um tempo só. Um maluco entrou num boteco lá, perguntou quem era petista e desferiu facadas de um. Em Santa Catarina morreu um bolsonarista, que provavelmente também foi um caso de agressão. Como é que o senhor está vendo essa eleição acontecer sob esse aspecto? Bom dia a todos e a todas que nos escutam. Fábio, é a eleição mais assustadora da nova República e provavelmente de toda a história da República Brasileira. Eu acho que o único fenômeno comparável ao bolsonarismo, e o próximo convidado vai lhe esclarecer muito mais do que eu, é o fenômeno do florianismo. Quando o Floriano Peixoto produziu uma paixão política semelhante ao Bolsonaro, e assim como o Bolsonaro era um militar, mas o Marechal Floriano, de fato militar. O Jair Messias Bolsonaro é um capitão reformado para não ser expulso em desonra do Exército por ter planejado atentados terroristas no interior de instalações militares. Então, era um Marechal Floriano da Fonseca, não é apenas o ex-capitão Jair Messias Bolsonaro. Mas o mais impressionante é a naturalização de uma violência política inaceitável. Desde o episódio em Foz do Iguaçu com Marcelo Arruda, até os 2 episódios de ontem em Santa Catarina e no Ceará, é absolutamente inaceitável o que nós estamos assistindo no Brasil. No Ceará, o caso chega a ser espantoso. Alguém entra num bar, ou seja, não se tratava de uma situação pública na qual petistas estariam provocando bolsonaristas. Não. Alguém entra num bar e pergunta, absolutamente do nada, há aqui algum eleitor do Lula? Uma pessoa, supondo que é uma pergunta normal, diz, eu sou. Ato contínuo, recebe uma facada nas costelas e falece. Eu acho, Rafael e Rafaele, que nós precisamos dizer com todas as palavras, porque não temos direito, nesta quadra histórica, de ter medo. Não temos tempo nem direito de ter medo. A faca que empurrou, a palavra que empurrou a faca é a palavra de Jair Messias Bolsonaro. Isto é a retórica do ódio. Eu estava assistindo um pouco antes a reflexão do Rafael sobre esse aumento de violência que não era muito comum no Brasil, assassinatos em escola. Eu acho, Rafael, Rafael, não sei o que vocês, se vocês concordariam comigo, que nós estamos diante do que é de mais odioso no mundo contemporâneo, que é a retórica do ódio, que é algo mais odioso do que o chamado discurso de ódio, porque a retórica do ódio, como é uma retórica, é uma técnica. Como é uma técnica, ela é ensinada passo a passo. Ninguém começa um processo de radicalização de um jovem dizendo vá matar alguém na escola. Não é assim. Você começa passo a passo. Você começa desqualificando o seu adversário. No momento seguinte, você torna o adversário um puro nada. Depois da desumanização do outro, o que quer que você faça com ele não importa e não conta, porque o outro já foi desumanizado e reduzido a nada. É isto, Fábio, que nós estamos assistindo. Eu comentei, Fábio, com a Rafael e o Rafael, que nós temos que dizer as coisas como elas precisam ser ditas no Brasil de hoje. A palavra que empurrou a faca, que matou o homem no Ceará, esta palavra tem dono e tem nome próprio. É a palavra de Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho pensado, assistindo agora às eleições, uma notícia que me estarreceu e que creio que estarrecerá a todas as pessoas que têm o mínimo de sentido comum. No TSE, o Tribunal Superior Eleitoral está preocupado porque houve um aumento exponencial de uma função que historicamente nós todos fugimos dela. Nenhum de nós quer ser mesário ou mesária no dia da eleição. Houve um aumento de praticamente 100% de inscrições voluntárias para que a atuação como mesários ou mesárias. Você sabe, Fábio, qual é a suspeita do Tribunal Superior Eleitoral? É que
este aumento é provocado por bolsonaristas que se inscreveram como voluntários para deliberadamente provocar tumulto de forma a questionar a legitimidade do pleito, a fim de dar força a uma tentativa qualquer de arruaço, de golpe. Então, eu tenho uma proposta para a nossa conversa de hoje, Fábio, que é uma coisa que eu pensei ontem à noite, depois que eu soube que nós conversaríamos. Nós precisamos dizer com todas as palavras que o governo Bolsonaro é um assédio permanente sobre as instituições democráticas, e o governo Bolsonaro, sem que nós nos tenhamos dado conta, é um assédio permanente sobre o nosso cotidiano. Veja, o governo Bolsonaro, dadas as suas excentricidades, os seus absurdos, sequestrou a pauta da mídia. Não se pode falar de outra coisa. O governo Bolsonaro intimida, o bolsonarismo intimida as pessoas a tal ponto que hoje há pessoas que têm medo de ir à praia com uma singela toalha do Lula. Há pessoas que retiraram adesivos do carro depois que aconteceu aquele episódio lamentável no interior do Rio Grande do Sul, em que um bolsonarista viu um carro adesivado e deliberadamente chocou-se com o carro para produzir um acidente no carro que se descobriu ser de uma vereadora. Ato contínuo, uma viatura policial começou a perseguir este motorista, ele bateu no poste e morreu. Rafael, isto é incompreensível. Isto parece um filme de terror, isso é uma distopia. O Bolsonaro é a distopia política tornada cotidiana no Brasil. Nós precisamos muito de união para encerrar este capítulo terrível, ou como diria o samba, esta página triste da nossa história tem que ser virada no dia 2 de outubro.